Sejam muito bem-vindos ao programa Triciatados, hoje com uma entrevista especialíssima. Confira! O nosso convidado de hoje coordena uma clínica de saúde preventiva. Vocês vão conhecer Dr. Thales Esper. Dr. Thales, me conta uma coisa. Como foi essa ideia, como cardiologista, de fazer uma clínica multidisciplinar? Na verdade, bom, Trícia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Estou muito honrado de estar aqui, muito mesmo. A gente se conhece há bastante tempo, né? Puxa, para mim é uma honra mesmo. Que bom que deu certo. Trícia, na verdade, isso é uma coisa que se desenvolve, que a vida vai te direcionando, né? Porque você vai trabalhando, vai ganhando experiência em vários serviços, em vários locais, vai aprendendo com erros e acertos desses locais, e aí você fala, poxa, eu acho que eu preciso montar alguma coisa que seja mais a minha cara, que tenha mais o meu jeito de princípios, valores, e aí foi assim que as coisas foram acontecendo e lentamente eu consegui juntar um time bacana. Bom, então o Dr. Thales Esper, ele é responsável pela One Clinic. A One Clinic, ela conta com quantas especialidades hoje? Cardiologia, que é a sua área, e mais quantas especialidades? A gente tem cardiologia, endocrinologia e metabologia. Nós temos neurologia, urologia, anestesiologia. As anestesistas fazem consultas pré-operatórias, depois acompanham pós-cirurgia em alguns casos. Temos nefrologia e hematologia. E nutrição. Temos também a nutrição, é verdade. Bom, Dr. Thales, então, o que a gente sempre conversa nas nossas consultas é que a prevenção é sempre muito melhor que o tratamento, né? Então, vamos falar um pouquinho de prevenção, de qualidade de vida, tudo aquilo que a gente conversa nas nossas consultas e compartilhar aqui com o nosso telespectador, né? O maior prazer, é o que eu mais gosto de falar. Você sabe, né? Você sabe bem disso. Gente, o que eu costumo falar para a Trícia e para todas as pessoas que eu tenho o prazer de conviver é que não tem segredo para se construir saúde. Se a gente pensar na nossa saúde como um todo, desde quando a gente nasce, só 20% disso é herança genética. 80% da nossa saúde está relacionada aos nossos hábitos. Somos nós que construímos. E eu costumo dizer que a saúde, de forma bem sucinta, bem esquemática, ela se concentra em 3 pilares: sono, alimentação e atividade física. Se você tiver esse tripé bem firme, bem forte, dificilmente você vai adoecer. Dr. Thales, com relação à alimentação, a gente já veio de uma época onde o ovo era o vilão, depois o pão foi o vilão. Para que a gente para que fique claro, quais são as últimas pesquisas? O que a gente deve consumir e o que a gente não deve consumir no dia a dia? O que a gente vê muito a forma como se veicula a notícia, às vezes ela é um pouquinho deturpada. Não é que o ovo, só para falar do ovo especificamente, não é que o ovo seja um vilão. É que o ovo, ele tem 2 componentes que são bem diferentes. Ele tem a parte branca e a gema, a parte amarela. Quando a gente fala de ovo, a gente engloba tudo. E aí muda completamente a característica. A ideia é que você pode consumir até 2 gemas por dia. Mas ovo branco, à vontade. Sem limite, né? Sem limite. Então, olha só. Quando você for preparar o seu café da manhã, imagine-se num hotel de luxo. Sempre mais claras, sempre menos gemas. Outro exemplo do que se deve incluir sempre são as frutas, ao invés dos processados, não é isso? Sim, a industrialização dos alimentos, ela foi maléfica. Ela trouxe muita praticidade para a vida das pessoas que não têm tempo para cozinhar, como os nossos pais ou avós tinham, e se tornou tudo muito prático. Micro-ondas, os industrializados. Mas, por outro lado, os produtos industrializados, eles agregam muito risco para a nossa saúde. Muito mais no campo da oncologia, câncer de cólon, que está em voga, sim. Eu pensei que fosse a questão do sódio. Então, também. Mas muito mais para a questão das químicas que estão por trás dos alimentos, substâncias nitrosaminadas, que são pré-cancerígenas, como a sodificação dos alimentos. Você tem razão, mas é que
A gente consegue hoje, com os valores nutricionais que a gente tem em cada alimento, com um pouquinho de conhecimento, você consegue driblar essa dificuldade do sódio. Doutor Tales, a sua vida é altamente corrida. Sim. Então, o senhor com certeza tem tão pouco tempo quanto o nosso telespectador para se alimentar. Como é que o senhor compõe o seu prato? O prato, a dieta mais saudável do mundo chama DASH, é a dieta do Mediterrâneo. Os povos do Mediterrâneo, eles são bem mais longevos do que nós latinos e eles têm uma qualidade, um nível de diabetes, de hipertensão muito mais baixo do que nós. Aqui mais para o Ocidente, aqui América, desde Estados Unidos até o Chile. O que eles comem? E é isso que eu tento me espelhar. Vamos falar de almoço. Basicamente, se você imaginar um prato redondo, 50% a 55% do prato, verduras, legumes, hortaliças, ricos em fibras, em oligoelementos, nutrientes, por aí vai. Dos outros 45%, 25% em carboidratos, geralmente complexos, e 20% de gorduras animais, gordura saturada. E basicamente branca. Eles comem muito peixe, peixe de mar, que é mais magro. E que a gente tem abundantemente, né? Aqui peixe pra gente nunca vai ser um problema. Nunca vai ser. Então, se você conseguir dividir o seu prato mentalmente, esses 3 componentes, macrocomponentes, eu acho que você já consegue começar a delinear uma alimentação mais saudável e correr menos riscos de diabetes, de hipertensão e por aí vai, né, de outras doenças. Sim. Então prestem atenção, gente. Imaginem um prato como uma pizza. Então vocês vão imaginar uma fatia só de carboidrato, 5 fatias de legumes e verduras e o restante de proteína, dando sempre preferência à proteína branca. Certo, doutor? Perfeito, perfeito. O consumo de carne vermelha, ele deve ser dosado, ele deve ser limitado, porque o consumo alto de carne vermelha é um dos principais fatores de risco para câncer de colo. Um exemplo disso é que no Brasil, o estado que tem o maior índice de câncer de colo é o Rio Grande do Sul. Por causa do churrasco. Não é por acaso. É verdade. Doutor Tales, com relação à alimentação, o que você diria para o seu paciente eliminar totalmente da dieta dele? Nunca coma isso. Eu não falo isso para ninguém. Eu ia até puxar a sardinha para essa questão da carne vermelha, porque você não precisa abdicar do que você gosta. Você precisa ter equilíbrio, controle e estratégia para você montar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu adoro churrasco. Um dos grandes prazeres do meu descanso é um churrascão com os amigos, família. Mas para eu poder me dar o luxo, no final de semana, de comer o meu churrasco, durante a semana eu dou uma enxugada. E eu evito carne vermelha propositalmente para eu ter uma gordurinha para o final de semana. Entendi. Ele faz como se fosse uma poupança final de semana. Aprendam a fazer a poupancinha de vocês durante a semana e no final de semana vocês estão liberados para o churrasquinho e tudo mais. Eu vou pedir os comerciais e a gente volta já com o Dr. Tales Esper. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro.
Estamos de volta aqui no Belle Époque, esse restaurante maravilhoso aqui no Vieira Alves, com o Dr. Thales Esper, falando sobre prevenção. Nós falamos sobre a prevenção no ramo alimentar. Agora, Dr. Thales, o meu grande problema, né, que se eu puxar muito a minha orelha, com relação ao exercício físico. A minha geração foi criada achando que caminhar era o suficiente. E o senhor, na última consulta, me falou que caminhar não é exercício suficiente para o cardio, né? Para condicionamento físico, não. Então, vamos lá. O que a gente deve fazer para prevenir as doenças cardiológicas em termos de exercício físico? Atividade física, ela tem que ter critérios. Você não faz atividade física só se mexendo. Porque eu ouço muito no consultório uma pessoa que trabalha em casa falar, poxa, mas você já cuidou de uma casa, sabe como é que é o trabalho que dá e realmente é cansativo demais, mas não é o suficiente. Porque para você ganhar preparo físico, para você ter uma resistência boa e também higiene mental, você precisa atingir duas grandezas e isso é fundamental. A primeira é constância, então você tem que fazer o seu exercício frequentemente. Dos 7 dias da semana, o que eu costumo indicar é pelo menos 5 vezes na semana, você ter uma constância. E o segundo é a intensidade. E é aí que a caminhada, na maior parte das vezes, não preenche. Porque quando você vai ver as pessoas caminhando, você vê a maioria das pessoas que caminha está numa zona de conforto. A pessoa está passeando. É como se ela estivesse num shopping olhando vitrine. Isso não é atividade física. Então, para você fazer atividade física, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa criar, ainda que ligeiramente, uma ofegância. E precisa ficar nessa zona de desconforto por um tempo X. Perceba que eu não falei em tempo. Eu não falei em tempo porque a variável tempo, ela não é tão importante. E aí eu vou te dar o exemplo de um paciente que eu tenho na clínica. A gente tem uma gama grande de pessoas que praticam atividade física lá na clínica, que acompanham conosco. E esse rapaz, ele é o que tem o melhor condicionamento físico da clínica. Olha. Eu estou falando para você de um universo de 20 mil pessoas. Então, assim, é significativo, né? Sim. É um homem de 50 anos de idade. Olha. Quer dizer, não é uma criança. Não é. E é um homem que faz 10 minutos de esteira por dia. 10 minutos? 10 minutos. Só que ele faz 10 minutos a 16 km por hora. Não, nem eu consigo fazer isso. Não. Eu falo nem eu porque eu sou um apaixonado, só por isso. Não, porque, desculpa, mas eu vou ter que interromper aqui para a vida privada dele. Ele tem um histórico de atleta. Realmente tem um histórico de atleta, né, doutor? Eu gosto muito de atividade física. Eu, a minha esposa, a gente vive isso. A gente tem prazer. Não é um sacrifício. Não, a verdade é que não é um sacrifício. E aí fica mais fácil. Né? Fica menos difícil. Agora, a questão é você tentar, por um período, e aí a janela depende de pessoa para pessoa, da sua disponibilidade e de uma série de outras variáveis que são muito pessoais, né? Mas se você conseguir se destinar, por exemplo, a subir escada todo dia, você vai ver que a sua vida muda. Seu sono muda, sua paciência muda, seu humor muda. Gente, é uma coisa simples. Qualquer pessoa que mora numa casa, que não seja térrea, ou num prédio, tem acesso a escadas. Estacionou o carro, sobe 1, 2 andares, depois você pega o elevador. Ou então, até a ladeira serve, né, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. A caminhada no plano, ela serve se você fizer uma caminhada num ritmo bom. Se você aumentar a intensidade, né? A dica que eu dou para as pessoas, geralmente, Manaus tem alguns lugares que são muito fáceis da gente exemplificar. Vamos exemplificar Ponta Negra, por exemplo, que é um lugar muito procurado pelas pessoas para fazer a prática de atividade física. Na Ponta Negra tem lugares bem marcados. Por exemplo, se você pega lá da Bola do Turismo até a do Tropical, tem 1.300 metros. Eu sei porque a gente precisa gravar isso. A maioria dos meus pacientes que moram naqueles prédios da avenida principal, da Coronel Teixeira, eles fazem esse trajeto ou até a Marina do Davi e eu falo para eles, você vai marcar da onde você começou, aonde você vai terminar e o tempo que você gastou. Com isso eu consigo saber se a pessoa
está numa zona de treino ou se ela está passeando, olhando a natureza, que também não é ruim. Que também não é ruim. O senhor acha que a vida moderna, o fato de Manaus ter sido uma cidade onde a gente caminhava no centro o tempo todo e a nossa geração migrou totalmente para o carro, onde não se caminha mais, faz com que as pessoas tenham um condicionamento físico mais comprometido? Perfeitamente. E eu posso te dar o exemplo dos meus pacientes do interior do Amazonas. Porque eu até escrevo no prontuário, quando a pessoa é uma pessoa do interior, eu coloco no meu prontuário, no campo da atividade física, eu coloco vida rural. Porque isso, para mim, já traduz que é uma pessoa ativa. Ela é ativa da hora que acorda, da hora que ela vai dormir. E a alimentação também é completamente diferente, né? Eles têm uma alimentação mais proporcional, menos industrializada, mais natural. Começa pelo peixe. Sim. O peixe lá, ele é pescado no rio, ao contrário do nosso aqui, que é pescado no supermercado. Então, assim, a gente realmente, a modernização, a industrialização das cidades, ela trouxe pontos positivos, mas para a nossa saúde, pontos muito negativos. E a minha luta diária no consultório é tentar passar isso para as pessoas. O seu maior ativo é a sua saúde. Não é a conta bancária, não é a empresa, não é o seu carro. Então, doutor Tales, vamos combinar aqui com o nosso espectador que está sedentário. Por onde ele começa? Vamos lá. Ele começa fazendo o seu check-up. Porque você precisa ter segurança para fazer atividade física. Tá. Feito o check-up, que a gente vai já conversar no terceiro bloco, eu começo a me exercitar a partir de quanto tempo, que tipo de exercício, para depois ser liberada para um exercício de mais intensidade. Foi por isso que eu te falei do check-up, porque eu geralmente abordo essa questão da inicialização da atividade física com os meus pacientes. O melhor dos mundos, Trícia, sem pensar duas vezes, é você ter um professor de educação física para te acompanhar. Porque o meu exercício não pode ser o mesmo que o seu, que não pode ser o mesmo que o das pessoas que estão atrás da câmera. Cada um tem a sua personalização. Mas para não te deixar sem resposta, não, imagina. Depende muito da modalidade. Por exemplo, há pessoas que adoram bicicleta. Bicicleta é uma delícia. Há pessoas que gostam de piscina, natação. Eu. Há pessoas que gostam de bike, de caminhada. Então, depende. A ideia é você ganhar uma ofegância mínima, ligeira, ou seja, você já está numa zona de treino, de esforço físico, e o tempo ele vai ser relativo. A ideia é a gente começar com pelo menos, no caso da caminhada, que eu acho que é o mais corriqueiro, a gente começar com 30 minutos. Porque nesses 30 minutos você vai marcar a distância que você percorreu. E a partir daí a gente vai começar a incrementar a sua atividade física a cada 2, 3 semanas. E você que tem qualquer problema articular, você pode fazer a caminhada dentro d'água, né, doutor? Sim. Mas o importante é que você se mexa e que você atinja uma intensidade onde você já adquira uma certa ofegância. Mas isso não sem antes fazer o seu check-up. Então, no próximo bloco, a gente vai falar a respeito do check-up, do que você precisa fazer para colocar a sua vida toda nos trilhos. Eu vou pedir o comercial e a gente volta já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro.
eu volto conversando aqui com o médico cardiologista Dr. Thales Esper, falando sobre saúde preventiva. Dr. Thales, nós já falamos sobre exercício físico, nós já falamos sobre alimentação. Agora nós vamos falar sobre os exames preventivos, os check-ups de rotina. Não adianta nada eu olhar como o blogueiro se alimenta, como o artista faz exercício, se eu não sei como é que estão os meus exames, como é que está a minha saúde, né? Antigamente, as pessoas enrolavam um pouco para fazer os check-ups, porque elas pegavam os pedidos médicos e iam em todos os lugares da cidade fazer os seus exames. Isso levava tempo para retornar ao médico. E hoje a gente consegue, pelo menos eu consigo, fazer todos os exames num dia só na One Clinic, né? Sim. Fale um pouquinho sobre isso. Quando você montou a clínica, você já montou pensando na volta, no retorno do cliente, né? É porque, assim, é nada como você se colocar no lugar das pessoas. Eu sempre pensei dessa forma e isso tem tudo a ver com a minha profissão e aí ficou fácil, porque quando você entende a dificuldade do outro, fica fácil você proporcionar facilidade. A ideia é a gente ter respeito pelo tempo das pessoas, a ideia é você fazer o seu check-up em 2h30, 3 no máximo, para você poder não perder um dia inteiro para fazer a sua avaliação. Então a gente, no meio período hoje, a gente consegue resolver a vida da maioria das pessoas. Às vezes eram vários dias, né? E as pessoas com mais idade precisavam do acompanhante, o acompanhante não podia dispor de tantos dias de folga de trabalho, e isso fazia com que as pessoas não cuidassem muito da prevenção. Hoje você consegue fazer numa manhã ou numa tarde todos os seus exames, né? E brevemente retornar ao médico para saber como é que está a sua saúde, para saber para que exercício físico você pode ser liberado, não é mesmo? Exatamente. A gente tem uma gama de pessoas que vem do distrito fazer avaliação conosco, periódica. E essas pessoas do mundo corporativo, elas têm muito pouco tempo. Na consulta, a pessoa está com 2, 3 celulares na mesa, preocupada. Hoje ninguém desliga mais. Isso é muito ruim, né, Trícia? A ansiedade também atrapalha, né? Eu acho que a ansiedade, depressão, as doenças psiquiátricas hoje, elas ganharam uma prevalência enorme na população. Eu atendo de criança a idoso. Não existe mais faixa etária para ansiedade. Muita gente também pensando ser cardiopata, na verdade, com problema de ansiedade, não? A imensa maioria. A imensa maioria. A gente tem visto muito, desde crianças na emergência, achando que estão com problema no coração e tudo mais. E a gente vê que as escolas pressionam por um melhor resultado, as empresas pressionam por um melhor resultado. Enfim, você é cobrado para ser o melhor em tudo e isso também acaba afetando a saúde, né? Sem dúvida nenhuma. A saúde começa na mente, né? Até para você poder fazer uma alimentação equilibrada, você precisa estar bem mentalmente, né? Porque a tendência é a chamada compulsão alimentar. Nesse mundo estressante, corrido, que você não tem tempo, a tendência é você ter um pouquinho de prazer num dia tão difícil. E aí o prazer está onde? Na comida, e você acaba comendo mais do que você gostaria se não tivesse ansioso. E a Coca-Cola para digerir tudo aquilo que comeu, né? E o refrigerante, que a gente nem falou em refrigerante. Eu né? sou assim, uma pessoa completamente atípica. Eu não consigo tomar refrigerante. Refrigerante, para mim, ele me dá uma agonia na língua, ele me dá uma sensação esquisita. Se eu tomar um refrigerante por alguma indicação médica, sai até pelo meu nariz. Então eu sou completamente fora da curva. Mas o refrigerante, ele não é só questão do açúcar, ele não é só questão do líquido que é gaseificado, que dá mais espaço para que você coma mais, mas como ele também tem uma grande concentração de sódio, não, doutor? Sódio, riquíssimo em sódio, principalmente esses refrigerantes ditos zero. São muito ricos em sódio, a quantidade é gigante. Então, gente, resumindo essa conversa, agradecendo ao Dr. Thales Esper, a gente tem que, primeiro, cuidar dos nossos exames, mantê-los em dia, e o Dr. Thales na One Clinic tem toda a gama de exames necessários para o seu check-up.
Segundo, a partir desses exames e da consulta ao cardiologista, ao seu médico especialista, você vai passar a fazer o seu exercício e alimentação adequada. Considerações finais, Dr. Tales? Minhas considerações finais se concentram na saúde, claro, mas de uma forma muito mais ampla do que a gente está acostumado a ver, pelo menos na televisão e nas mídias sociais. A gente tem que viver bem e a gente tem que envelhecer com saúde, porque senão a questão de ser diabético, hipertenso e ter um risco de infarto ou AVC aumentado é só uma questão de tempo. Gente, a qualidade de vida é uma questão muito séria, né? Você pode viver 70 anos ativamente ou você pode viver 20 anos com dificuldade de locomoção, com diabetes, sofrendo com amputações, com sequelas de AVC. Prevenir é sempre muito melhor do que qualquer outra coisa. Então vamos cuidar da saúde preventiva. A gente aqui recomenda o Dr. Tales da One Clinic ou qualquer médico que você tenha acesso, mas sempre foquem na prevenção. Um beijo para vocês e eu espero na próxima semana. Obrigado. Obrigada.